Tá começando mais um SLMO Talk, um podcast voltado a contar histórias de empreendedores, falar sobre saúde e segurança do trabalho de uma forma simples e leve. Hoje a gente está com uma convidada super especial, ela que está há mais de 20 anos como psicóloga, ela que também tem uma especialidade de terapia cognitivo-comportamental e tem uma carreira sensacional. Ela está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a saúde mental do colaborador, como isso afeta dentro da empresa e o que a gente consegue fazer para intermediar essas questões e fazer algo super bacana ali, tanto para o funcionário como para a empresa. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? De estar aqui para estar falando sobre esse tema ultimamente muito falado, né, Giovanni? Sim, demais, demais. É um tema que, nossa, a galera tá surtando. O Sim, RH tá surtando, a empresa tá sim, surtando. sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que uma coisa que a gente, quando fala em saúde mental na empresa, quando a gente fala em avaliação psicossocial, uma coisa que a gente tem que colocar muito em tópico, que são dois pontos importantes, sabe? O ponto número um, que a empresa, o trabalho em si, vamos dizer assim, é um fator de segurança para a pessoa. Então, quando ela tem um trabalho, ela se sente mais segura, porque ela tem um dinheiro para pagar a conta dela, porque ela se produz e tudo mais. Então, o trabalho ele não é ruim, ele não é negativo. E tem também outro ponto que a gente tem que avaliar, que é a questão dos fatores de individual de cada um, Uhum, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que têm valores diferentes, percepção de mundo diferente, problema financeiro, problema familiar, e isso pode influenciar no trabalho. Às vezes a gente pensa assim, saúde mental no trabalho significa necessariamente que a empresa é ruim? Não necessariamente, a gente tem que ver essa questão da pessoa também, de algumas características pessoais, tá? uhum, Então, uma coisa que eu acho super importante quando a gente fala em saúde mental na empresa é entender que a empresa, a organização, ela vai ajudar no ambiente, certo. tá? E a pessoa, ela vai ajudar na cuidar da saúde dela, o individual, né? Então, tipo assim, não adianta a gente trabalhar só um ponto e não trabalhar o outro, Uhum, entendeu? Então, é isso que a gente tem que falar, quando a gente fala em saúde mental, acho que isso que a gente tem que pegar muito, uhum, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, na questão da empresa, aí a gente tem que avaliar, né? Às vezes a empresa pode fazer, por exemplo, uma avaliação de clima organizacional, para fazer um levantamento, para ver o que está acontecendo naquela empresa, o que está acontecendo, tipo, quais são os problemas. Eu vi que o problema é de líder, o problema é relacionamento interpessoal. E aí, a partir daí, criar eh, algumas frentes de trabalho, entendeu? E como que funciona essa pesquisa? Você conversa com cada líderes para entender como que é a dor de cada um? Ou isso é um geral que o RH faz, o departamento faz para estar melhorando esse ambiente? Como O, que funciona esse clima? o RH pode estar fazendo essa avaliação. Normalmente, eu vou falar minha experiência. Sim, aham, Normalmente, eu faço o quê? Eu pego um questionário. sim. Então, eu monto um questionário, converso primeiro com o RH, vejo como que está acontecendo, o que está acontecendo ali naquela empresa. Aí Uhum, eu vejo e monto um questionário voltado para as queixas daquela empresa. perfeito. Aí eu faço no Google Fórmula, sabe? Fórmula, aham, É, no Google Forms, aham, Forms, aham. e envio o link para a pessoa da RH e ela passa para os funcionários da empresa. E normalmente eu não peço para colocar nome, tá? Sim. Não peço para colocar nome. E daí eu faço algumas perguntas fechadas e no final eu sempre faço uma pergunta aberta para a pessoa expor o que ela pensa, o que ela acha e tal. E é legal porque nessa hora da pergunta aberta é que você vai vendo muito os pontos de vista de cada um, entendeu? E aí, a Uhum, partir daí, você faz um levantamento daquilo que você pode trabalhar na empresa, falando na parte de saúde mental. uhum. Então, vamos supor, se eu tenho uma cultura ali, vamos supor que tem empresas que têm uma cultura que normaliza tudo. Então, é normal trabalhar demais, é normal você fazer hora extra, é normal, É sabe? normal colocar apelido no amiguinho, né? Então, essa cultura de normaliza tudo também não é legal. Sim, Não sim. é legal. Porque, assim, se você normaliza o excesso de trabalho, o excesso de hora extra, o que você vai criando no seu funcionário? Vai criando aquele funcionário que ele chega a um ponto que ele não consegue mais produzir. E às vezes, dependendo, lembra que eu falei que tem aquelas características pessoais? Uhum. Então, às vezes, aquele funcionário ele vai pensar assim, putz, nada que eu faço é bom o suficiente.
Então eu não sou bom o suficiente. Começa um ciclo, né, de negatividade, tipo, já estou entregando demais, já estou entregando o meu máximo, Uhum. e sempre uma negativa, voltando uma Isso. negativa para mim, que não é só isso, precisa produzir mais. Isso é um problema gigantesco, né. Isso. E aí o que que acontece? Que essa pessoa, no caso, ela vai caindo a produtividade dela. Uhum. Entendeu? Aí não é. Quando a empresa tem que ver, uma coisa que eu acho que é importante falar. Nossa, gente, eu falo muita coisa importante, então acho que muita coisa importante. É que a empresa, ela precisa avaliar num todo, não às vezes só um funcionário. Então vamos pensar que ela tem ali um setor, e nesse setor ela está vendo que está tendo uma queda de produtividade muito grande, um absenteísmo muito grande, muita falta, muito atestado. Tem que avaliar o que está acontecendo. Uhum. Sabe? Às vezes pode ser um problema de líder? Pode. Pode ser um problema de relacionamento interpessoal? Pode. Uma coisa que às vezes é interessante. Esses tempos atrás, eu fui fazer um trabalho numa empresa de farmácias. E eu fiz essa avaliação que eu falei para você. E o que aconteceu? Eu vi que numa rede não, numa unidade Sim. específica, estava com problemas, né? E aí eu fui ver o que era esse problema. Eles não conseguiam dar. Aí eles deram, vamos fazer assim, vende, se vendeu X, ganha tanto, vamos dar um prêmio e tal. E nada motivava aquelas pessoas. As pessoas não paravam nessa unidade. E sabe o que que era? Hum. Gente, vocês não vão acreditar. Era a questão da periculosidade, era num bairro perigoso. E aí a Nossa. farmácia ficava aberta até às 11 horas. E aí quem que vai querer ficar numa farmácia até às 11 horas, onde é perigoso, e Sim. depois ter que ir embora ou ficar ali e tudo mais. Então aquilo ali era o motivo da rotatividade de funcionários. Não tinha nada a ver Olha, com a era questão. por conta de uma localização, né. Sim, era um problema estrutural, vamos dizer assim. Não era um Sim. problema de gestão. Sim, sim. Então é isso que a gente tem que estar avaliando sempre. E uma coisa super importante, você falando dessas perguntas que você deixa certinho pro funcionário, essas perguntas quem tem acesso é só você. Sim, É uma coisa muito importante que a gente vê muitas empresas fazendo. Uma pesquisa ali para o funcionário poder falar o que ele sente, se ele está bem, se ele está contente com o trabalho, um feedback mesmo, né? Para ele poder desabafar, poder realmente se expressar ali na empresa. E muita gente, esse formulário acaba sendo visto por líderes, né? Por pessoas ali que comandam, estão acima ali do cargo, né? E isso é uma dificuldade. Um exemplo, se é o líder que é o problema da situação do funcionário, como que ele denuncia essa pessoa, sim, né? sim, isso mesmo. Então, pegando essa fala sua sobre essa questão da avaliação, né, de clima organizacional, vou falar do jeito que eu faço. Uhum, Como eu falei para você, eu faço essas perguntas, aí eu faço um relatório para a empresa, né? Com as porcentagens, e aí eu faço uma categoria do que as perguntas que foram abertas, né? Tipo, as pessoas queriam escrever. E aí, a partir daí, o que que eu faço? Eu tento criar junto com a empresa programas, né? entendi. Então vamos colocar, é de liderança? Então vamos pegar o líder e vamos trabalhar a questão de comunicação, uma Uhum, comunicação mais assertiva. O que que a gente vai trabalhar aqui com esse líder? É questão, que nem eu falei para você, estrutural. Por que que nessa unidade dessa farmácia aqui não parava? uhum. Aí que nem a gente foi ver, tipo, não era nada, não era líder, não era nada, era uma questão de segurança, né? Então aí é feito esse trabalho, né? Normalmente eu faço uma avaliação inicial, né? E depois de um ano eu faço novamente uma outra avaliação com as mesmas perguntas, né? E uma pergunta mais aberta, perguntando o que achou da mudança nesses últimos tempos, para a gente fazer essa avaliação, para ver o que a gente ganhou, o que a gente cresceu, né? O que a empresa cresceu tudo. Tanto o funcionário, o colaborador, como a empresa cresceu num todo. E existe um tempo que é preciso fazer ou depende ali da situação, do programa em si, do clima organizacional? Tipo, daqui 6 meses a gente faz um novo teste, ou é conforme A demanda. a demanda? É. Demanda? Eu trabalho assim, conforme a demanda, tá? Aham. Tem empresas que têm menos funcionários, dá pra gente fazer uma coisa mais rápida. Inclusive, Uhum. quando a empresa tem menos funcionário, o que que eu faço? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com esse funcionário, entendeu? Entendi. Então, se Legal. eu vejo que eu gosto de falar com esse funcionário, eu gosto de conversar com esse funcionário, eu gosto de entender esse funcionário, eu gosto de me aproximar desse funcionário.
para Uhum. poder saber o que eu posso ajudar, o que eu posso falar. Inclusive, me ajuda quando eu vou montar os grupos. Porque, vamos pensar novamente no clima organizacional. Vamos supor que eu vejo que é um problema de relacionamento interpessoal. Uhum. Então, eu vou conversando com os funcionários e ali, quando eu faço o treinamento, a palestra, eu pego o que foi falado nessa entrevista que eu tive, nessa conversa individual com cada um. E aí eu pego, não eu uso o exemplo específico, mas eu pego um exemplo parecido para estar trabalhando aquilo, Uma né? forma que toque a pessoa ali, né, ela perceba que aquilo é uma solução, um jeito de Isso, fazer, né. Legal, isso. interessante. Sabrina, uma outra pergunta aqui, que é muito interessante, eh, quando a gente fala, eh, sobre a questão, né, que a gente trouxe do clima organizacional e também, como que isso afeta, o funcionário quando ele não tem não tem uma rotina, não tem realmente um projeto ali que onde ele consiga identificar ali, o que ele, foi contratado para fazer, né. Isso acaba dificultando ali as ideias, as informações, e quando isso acontece, existe uma queda de desempenho, alguns conflitos, né, absenteísmo. E quando isso acontece, quais são as primeiras coisas que aparecem do funcionário? Tipo, não tem mais vontade de fazer nada, não seguir a ordem ali do trabalho. O que que você vê mais, assim, quando a galera preenche o formulário? Não tem mais energia para fazer isso, é, não não não, não sei se esse clima organizacional você faz também só dentro da empresa ou se sai para o lado também pessoal. Existe também esse lado onde, tipo, a pessoa traz coisas informações sobre a vida pessoal dela, sobre o que ela está passando, ou não, isso não é avaliado? Então, quando eu faço essa conversa que eu falei para você individual, eu vejo isso, Aham. né? Mas depende do número de funcionários da empresa. Aí, se Não dá for para uma empresa, não fazer dá. Não. 100 pessoas, 200 É, pessoas, não dá. aí fica inválido, sabe? Mas a gente percebe muito a queda da produtividade. Eu acho que vejo como a primeira coisa, sabe? Normalmente, como eu falei, o trabalho ele é positivo. Uhum, A gente precisa de segurança. Todos nós precisamos de segurança. E o trabalho gera uma segurança. O trabalho desenvolve uma segurança. Então, o trabalho é positivo. Então, quando o funcionário ele não está produzindo direito, quando você percebe que está tendo muita rotatividade naquela área, naquela seção, quando você percebe que está tendo muita falta, muitos problemas de relacionamento interpessoal, alguma coisa está acontecendo, né? uhum. Então aí a gente tem que ficar atento a isso. Aí vem a questão do RH. O RH dá uma verificada, verificar o que está acontecendo, né? O RH ele não é uma clínica, ele não vai resolver o problema psicológico do funcionário. Mas ele pode encaminhar para um profissional, ele pode fazer um encaminhamento adequado. Aí, anteriormente, né, a gente estava falando de canais. Canais de comunicação é de extrema importância, sabe, na Uhum, empresa. Mas esses canais, eles têm que ser canais seguros, não canais enviesados, né? exato. Que nem eu Tipo, trouxe a questão do líder ter o acesso, né. é, aí não vai adiantar. Então Aham, tem que ser um canal seguro, um canal que vai passar segurança para esses funcionários, né? Para esses colaboradores. E então, assim, quando a gente tem essa queda da produtividade, quando a gente vê que tem uma rotatividade muito grande, algo está acontecendo. E aí a gente vai ser uma coisa, é uma coisa particular, vamos colocar. Pode ser algo particular. Vamos supor que você tem um funcionário que ele está passando por um problema financeiro. Ou uhum. você tem um funcionário que está passando por um problema de saúde. Então ele está faltando bastante. Então não quer dizer que é a organização, não quer dizer que é o clima organizacional, cultura da empresa. Mas é um problema dele, é um problema pessoal dele. Então daí vem, então não é algo da empresa, é algo, né, dele principalmente. Por exemplo, vou falar minha experiência. Eu atendo funcionários de algumas empresas que eles me encaminham com o número de sessões para eu fazer, não faço um tratamento psicológico, mas eu dou um apoio, né? Entendi. Eu estruturo algumas sessões de acordo com a queixa daquele paciente e aí eu faço esse trabalho mais individualizado, que não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com o funcionário, a queixa do funcionário. Então isso é algo que a gente pode fazer também. Agora com a NR1 vindo,
com as normativas, não é que está vindo, já veio, né? Sim, Com sim. essas normativas, é algo que dá para ser feito, algo que dá para ser feito na empresa? Dá. Existem alguns estudos que falam que, às vezes, grupo e empresa não é muito legal, porque pode gerar alguns motins, sabe? Tipo, um Aham. problema que não era visto por uma pessoa acaba sendo visto. Então, Hum, tem. Então, por isso que eu penso que a terapia em grupo, em empresas, eu não acho, Sabrina, não acho legal por causa disso. Mas não tem nenhum problema de você fazer um grupo psicoeducativo. O que é um grupo psicoeducativo? Você vai lá, você tem um tema, você vai explicar. É como se fosse uma palestra. Mas é uma coisa mais de grupo, porque, tipo, aquelas pessoas têm aquela dificuldade, tipo assim, a queixa é a mesma, mas só que você trabalha educando. Não é, vamos lá, vamos falar sobre o seu problema de hoje. Mas uhum. vamos falar sobre ansiedade. Quem que aqui não é ansioso? Quem que aqui não se preocupa com o futuro? Quem entende? A gente Sim. vai orientando, vou explicando o que é ansiedade, vou explicando o que é uma conversa, o que é uma comunicação mais assertiva. Então, não vou falando assim, ai, quem aqui, tipo, brigou com o amigo, sabe? Uma coisa Aham, muito sim, aham. particular. É uma coisa bem sensível, né, porque imagina, você tá com seu colega de trabalho ali, você quer falar alguma coisa, que é muito sensível de você, e assim, você não tem essa abertura, né, dependendo do ponto. Ou pode até falar e depois isso virar uma negativa até para ele, né, pra pessoa. Então é um ponto super importante de que precisa ter uma atenção, né, Sim. redobrada. E uma coisa também, Sabrina, que eu queria perguntar para ti, é a questão dos líderes, né? Eh, Essa questão de trazer essa comunicação, ter um canal de comunicação, ter um cuidado, ela tem que vir muito dos líderes também, né? Sim. É um formato de, tipo, abraçar essas ideias, tirar uma perspectiva antiga de, isso aqui é frescura, isso aqui não vai dar certo. Porque existe muito do empresário em si de tratar a NR1, né, ou todas as NRs, né, como algo só como uma obrigação para a empresa e se não tivesse, não estava fazendo, que é mimimi, que não funciona. Então, existe uma ideia, né, dentro da estrutura, que a pessoa ali, o empresário, o líder, precisa estar de mente aberta para trazer essas informações novas, poder acolher o funcionário também, porque é um exemplo que você trouxe. O funcionário também pode fazer sessões com você, né? Essas Uhum. sessões não realmente do jeito que você tinha falado lá, de que são umas sessões ali de apoio, mas quando que quando que o líder consegue perceber isso e te avisar, viu, essa pessoa precisa? Ou você mesmo olha e fala, não, essa pessoa vai precisar fazer essa terapia individual. Existe essa diferenciação? Como que funciona? Olha, o que você falou é fato. O líder ele tem que estar aberto. Ele tem que estar aberto a poder, na verdade, assim, ter uma visão menos números e mais pessoal, mais subjetiva, né? Porque se não tiver essa visão mais subjetiva, ele não vai conseguir perceber que o funcionário está com problema. Ele vai achar que, como você falou, é mimimi, Uhum, né? Então, assim, existem encaminhamentos por líderes, porque já vamos pensar que na cultura organizacional ultimamente, eu estou vendo, graças a Deus, vamos colocar assim, que mudou bastante de antigamente. As que pessoas, bom. elas estão com outras percepções, inclusive em estudos, né? Mostrando, depois eu vou falar algumas coisas aí, mas assim, voltando à sua fala, sua pergunta, na verdade, o que ocorre? Há encaminhamento de líderes, há encaminhamento do RH, e pode ser até também feito através dessa avaliação que eu falei de clima. Vamos supor que a pessoa ela respondeu tudo muito ruim, e eu tenho o nome dessa pessoa. Uhum, E aí, o que que eu vou falar? Eu vou falar para, infelizmente, aí eu vou falar: "Olha, eu tenho que prestar atenção em alguns funcionários, eu posso conversar com esses funcionários? Porque eu percebi que o emocional não tá legal", entendeu? Mas com certeza não foi eu que também vi. O gestor viu, né, o líder já viu, o foi RH viu, percebido, já né? foi percebido isso, então eles liberam, né. Uhum, E então, pode ser uma conversa ou tem, como eu falei para você, um acompanhamento um pouco mais extenso, mas como eu falei, não é um acompanhamento psicológico, são avaliações,
sessões mais estruturadas para estar lidando com aquela para diminuir aquele sofrimento pontual que a pessoa está vivendo, que ela está vivenciando, uma dificuldade, né? Às vezes o sofrimento não é uma perda, mas é uma dificuldade de se colocar, de verbalizar, de até mesmo de se ver, de autoestima, sabe? De tipo, de ver que eu sou boa. Por que que eu me cobro mais? Eu me cobro demais. Eu acho que precisava me cobrar mais ainda. Só que quanto mais eu me cobro, pior é pra mim, né? Então aí mostrar isso daí pra pessoa. Então, assim, pode ser tanto pelo líder, ou quanto pelo RH, ou até mesmo pela avaliação, tá? Esse caminhamento. Uhum. É uma coisa muito importante que você trouxe, né? Tipo, da pessoa não enxergar, tipo, porque eu não consigo, porque eu não sou boa. E é muito da cultura ultimamente, né? Um exemplo, aí trago até um pouco mais na questão do que eu vejo no marketing, né? Da questão de produzir tudo muito rápido, por ter a questão da inteligência artificial, né? Que facilita você produzir muitas coisas. Então, uma coisa que antigamente você poderia demorar uma semana, você faz em 2 horas. E isso acaba sendo uma cobrança constante. E você vê isso muito nas redes sociais, vê em vários locais, onde a pessoa tem que ter um sucesso absurdo, né? Ela precisa acordar às 5 horas da manhã, correr 42 quilômetros, né? Fazer uma maratona. Ah, tem que tomar tal coisa. Então a gente vê uma rotina muito exaustiva e conciliar tudo isso, né? Então, tenho que fazer isso, tenho que cuidar da minha saúde, que é a parte dos treinos e tudo mais. Tenho que trabalhar, tenho que fazer essa entrega, né? E é uma coisa que eu percebo muito. E isso acaba também afetando dentro da empresa, né? Sim. Porque isso é uma cobrança constante, ou também a pessoa não vê um futuro dentro da empresa e tenta buscar freelances, tenta buscar outros trabalhos e acaba não descansando, não acaba tendo uma rotina que deveria ter, né, de uma pessoa que, Não tem que qualidade de cuida. vida, né? Exatamente, não tem essa qualidade de vida. E é uma coisa que acontece muito, né? Você vê muito isso, né? Muito, muito. Frequentemente a gente vê isso, sabe? Pessoas que têm 2, 3 trabalhos. Às vezes, vamos pensar em termos de economia mesmo, né? Tipo, não tá barato viver. Não, demais, Não não tá tá. barato. Você vai no mercado, cara, você gasta, você compra 5 coisas, é R$ 200, né? O café é R$ 31. Então, assim, tem pessoas que são chefe de famílias, pagam aluguel, então tem que ter 2, 3 trabalhos, né? Trabalha de Uber, trabalha de entregador de iFood. O que descansa? Nada. O que dorme? Não dorme. E assim, nós precisamos dormir. Isso é estudos, né? Se a gente não dorme, o nosso cérebro ele precisa desse tempo para você guardar todas as informações que você absorve durante o dia. A gente absorve muita informação. Nem você falou, tem a AI. Você coloca lá uma perguntinha para ela vem 300 respostas nessa perguntinha que você fez. Exato. Você nunca imaginou. Aí você vai procurando, procurando, procurando. E aí, quanta informação que você não está assimilando na sua cabeça? Quanta informação você não está nem assimilando, né? Tipo, É, guardando, sei lá, deixando ali. Você assimila, mas não acomoda tudo. é uma coisa que fica um pouquinho e sai, né? Porque você não lembra. Não lembra? E você sabe, aproveitando falar de lembrança, eu e minhas coisas, né? Aproveitando falar de Aham. lembrança, tem um estudo da Universidade da Califórnia que diz que quando a gente perde o fio da meada, sabe quando você tá pensando, aí você dá aquela viajada, assim, falando alguma coisa, você vai, tá estudando, lendo e tal, dá aquela Aham. viajada? Sim, Você demora 23 minutos, mais ou menos, para você voltar no foco que você tava. não acredito. Você acredita nisso? Caramba. É? Então vamos supor, e quanto que a gente não perde, às vezes, tá lá assim, Nossa senhora, se eu for contar no dia tantas vezes que aconteceu isso. não é? E aí você fala, quanto que você deixou de produzir, vamos colocar assim, porque tipo, a gente tá num ambiente que tem muito estímulo, muito estímulo. Demais. Então, se você perde aquele fio, tipo, pensei em outra coisa, pega celular, vai responder uma mensagem no WhatsApp, dá uma olhadinha no Instagram, para você voltar com a atenção concentrada, aquele foco que você tava anteriormente, demora cerca de 23 minutos, Caramba. né? Então Olha que dado interessante. sim. Então, assim, por isso a gente precisa dormir bem, porque quando a gente dorme bem, a gente consegue, o nosso cérebro guardar melhor as informações que tem que ser. Então, Sabrina, quantas horas de sono precisa?
Estudos dizem que são 8, mas tem gente que dorme 5 horas e acorda refeito, tá tudo bem, Uhum. entendeu? Tem gente que dorme 10 e não acorda refeito, então quer dizer que não tá legal. Alguma coisa tá acontecendo com esse sono. Não tá dormindo direito, acorda no meio da noite, né? Tem apneia do sono, tem que estar avaliando isso. Mas o sono, quando a gente fala em organização de pensamento, quando a gente fala de qualidade de vida, é o primordial. Então, é dormir bem, né? Atividade física é de extrema importância. A gente tem que fazer pelo menos 3 Sim. vezes na semana alguma coisa. Não é só por questões de, eh, sei lá, sedentarismo. É também porque produz determinada substância no nosso organismo que deixa a gente com mais energia, com mais motivado, né? A gente também tá num momento de um sedentarismo muito grande, no sentido de que tá tudo muito fácil. Se você Uhum. for pensar, o Giovanni é novinho. Mas assim, na minha época, quando tinha o carro que era de. Como fala? Era de maçaneta para abrir o vidro. Acho que é Hum, maçaneta que fala, aquele negocinho que sei, girava, sei. sabe? Aham, Tipo, agora você chega na sua casa, Alexa, liga a aham. luz. Alexa, liga não sei o quê. O que você faz de energia nisso? Nenhuma. Não é? Aham. Então vamos pensar que a gente tá falando nesse tipo de eu vou chamar de sedentarismo, mas eu tô falando assim, você não gasta energia com isso, Sim, né? E a gente consome energia, mas gastar energia. exatamente. E às vezes uma coisinha que antes era tão normal de fazer, você fala, tipo, nossa, um exemplo, eu fui em um evento onde tinha dispostos uns carros assim, né? Carros elétricos. E aí, o carro tem um botão para clicar e o porta-mala fechar. Tipo assim, antes a gente ia lá e fechava, que nem você trouxe a questão da maçaneta. Mas imagina se eu já vi um meme assim, tipo, é esse problema que eu quero ter pra minha vida. Que é tipo a pessoa passando assim o pé no sensor e o sensor não abaixa a porta. E tipo assim, tem gente que fica irritado com coisas pequenas assim, entendeu? Sim, Tipo, ai, não tá dando nada certo. E é muito isso, né? Tipo, é uma cobrança constante de ter, de produzir muito. E é uhum, uma coisa que, aos poucos a gente percebe que também algumas pessoas estão mudando isso, né? Tipo, tô muito tempo na rede social, vou começar a fazer coisas fora. A gente percebe um movimento desse, mas ainda é muito difícil, todas as pessoas fazerem isso. Que nem a questão financeira que você trouxe de, as coisas estão muito caras, precisa realmente trabalhar, mais de um local para poder ter uma qualidade de vida, né? Então é um assunto muito importante da gente abordar que casa muito bem com essa questão da empresa, sim. né? É um ciclo vicioso, né, de tudo isso. Sim, pegando essa ideia aí que a gente tá falando de tempo, de tudo mais, olha aí eu novo com os estudos. Tem um outro estudo que diz que as reuniões agora, elas estão ficando cada vez com menos tempo. Que diz que uma reunião de 20 minutos a 30 minutos, ela é muito mais produtiva do que uma reunião de mais de 1 hora. Porque nós prendemos a nossa atenção cerca de 45 minutos. Entendeu? Depois você perde. Lembra que eu falei? Você perdeu a Aham, atenção, você aham. demora cerca de 23 minutos para você, né, voltar Sim, novamente. Então, tem muita empresa agora adotando essa metodologia, vou dizer assim. sim. Mas aí você fala, Sabrina, que legal, vai dar para fazer um monte de reuniões. Não, né? Não. Tipo Calma aí. assim, né? Não é assim, da cada 23, a cada uma, vou fazer reunião de 40 minutos, 30 minutos, vai. Aquela reunião que poderia ser um e-mail, né? Então, não é? Então assim, é interessante a gente ver, porque às vezes tem uma reunião que demora 2, 3 horas, mas se assimilou o quê daquela reunião de 2, 3 horas? Nada, né? Então eles estão usando essa técnica, né, para muitas reuniões de empresas, e principalmente agora quando você fala em trabalho remoto, né? Reuniões que duram meia hora, 40 minutos e pronto, é objetiva. Então, ó, a gente vai falar sobre isso, isso, isso. E aí, deu resultado? Não deu. Deu resultado? Não. Não deu por causa de não sei o que. Não, não quero saber se deu ou não deu. É, Exato. mas assim, tudo lembrando na questão do quanto que você vai fazer. Não adianta você fazer. Tá bom, a sessão as reuniões vão ser de meia hora, só que você faz 2 por hora. Então você nem descansa. Você tem que ter um tempo, pelo menos um tempo para você tomar uma água, pelo menos um tempo para você ir no banheiro, para você mudar um pouco o foco, para ele voltar lá e você consegue novamente prestar atenção naquilo, Uhum. né? Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente fala em empresa, em termos de, eu acho que pessoas do RH já devem ter visto, lido, ouvido isso, que cada
de 9 a 10 pessoas que são contratadas pelo currículo, pela sua expertise, pelo seu currículo, de 9 a 10 pessoas também são demitidas pelo seu comportamento, sabe? Hum, Então, tipo assim, o que a gente vê? Que não adianta você só ter QI, ou seja, ser inteligente, ser esperto naquilo que você faz. Não, você tem que ter QE também, tem que ter inteligência emocional. Se você sim, não tiver resiliência para estar lidando com as situações, se você não tiver regulação emocional para lidar com o seu emocional dentro de uma empresa, dentro de uma organização, aquilo ali não adianta. Você pode ter um ótimo currículo, só que ser um funcionário, ser um líder, ou ser um gestor que gera ao invés de gerar produtividade, gera, tipo assim, as pessoas, irritabilidade, nervoso, estresse, aquilo ali não é um fator negativo, não um fator positivo para a empresa. uhum. Então, a gente tem que trabalhar muito, quando eu falo em líder e gestor, a inteligência emocional, né? Sim, com certeza. E é uma coisa, um exemplo, né? Se a pessoa não consegue ter essa parte. É o famoso jogo de cintura, né? Que, querendo ou não, que precisa ter ali dentro da empresa. Para também poder conseguir colocar ali dentro sua perspectiva, né? Seu ponto de vista sobre aquele trabalho. Você acaba também, tipo, trazendo para esse lado que a gente sempre fala de, não sei se eu sou bom o suficiente, porque eu não consigo apresentar isso direito. E aí vai várias questões, né? Eu preciso melhorar isso, porque isso aqui tá me afetando, né? E assim, a gente precisa evoluir cada vez mais dentro da empresa, mas se não é o perfil já da pessoa, isso dificulta muito. E acaba realmente fazendo algo mal para ela e também é algo que não vai dar certo para a empresa, né? A empresa também vai olhar para aquilo e falar: nossa, tem esse currículo, né? Que nem você falou, tem esse currículo, mas Não tenho nenhuma não, inteligência emocional, não não adianta atende, nada. não atende, não tem jeito. E não Não, fica, né? não fica. Fica por um período, mas não sustenta. É, Não sustenta. e tem gente com um currículo assim, normal, padrão, né? Nada tão exorbitante, mas que tem aquela vontade, né? Aquela vontade de estar lá, quer saber sobre a cultura da empresa, quer participar disso. Então, é uma coisa muito importante também, né? Essa pessoa que está ativa. E, além disso, é a cultura da empresa. A empresa tem que ter uma cultura, né, Sabrina? Para realmente poder demonstrar que aquele ambiente é realmente Ambiente favorável para, um né, ambiente seguro, seguro. favorável, Uhum, um ambiente que ela vai conseguir crescer. sim. Eu atendo outros clientes também, vários clientes que eu vejo que algumas empresas têm uma cultura tão boa que quando você entra dentro da empresa, você já sente, você fala, nossa, aqui é sensacional, eu Sim, quero ficar aqui. Tem outras que você fala, nossa, um ambiente meio estranho, não é tão interessante. Você já percebe no olhar dos funcionários, né, dos colaboradores, que aquele ambiente já não é tão interessante assim. sim. É uma coisa nítida. Então, empresas, é muito importante ter essa cultura, viu? Com certeza. É de extrema importância. Se você quer falar em qualidade de vida, se você quer falar em saúde mental do seu colaborador, tem que ter uma cultura favorável, porque senão não tem isso. A conta não fecha, né? A Sim. conta não fecha. E aí vem o que a gente fala de mais pra frente, essa questão de, tipo, a, da perda. Não sei se a palavra seria a perda, mas, tipo assim, se você não tem uma. Como que eu posso falar pra você? Se você não tem uma cultura, vou colocar a palavra saudável, adequada, você vai perder seu funcionário. Você vai ter um número muito grande de absenteísmo, você vai ter perdas às vezes, de pessoas que têm um poder, tipo assim, um crescimento muito grande ali, que você vê que vão ser um ótimo profissional, um ótimo funcionário. Só que se você não tem essa cultura estruturada, segura, você vai perder. E é uma perda, assim, gigantesca para a empresa, Uhum. sabe. Às vezes a gente pensa só em dinheiro, não, mas é uma perda invisível. É uma rotatividade gigantesca, né? É, Atrapalha demais. é isso mesmo, atrapalha muito. Tipo assim, até entrar uma nova pessoa, entender toda a cultura ali, até mesmo, tipo, mesmo que a empresa não tenha uma cultura estabelecida, só para mostrar, sei lá, o sistema. Você já perdeu o tempo ali que você poderia estar fazendo, cuidando do funcionário antigo, né? Cuidando realmente, tendo realmente
uma disposição para fazer aquilo ali acontecer, né? E realmente é muito preocupante, muito mesmo. Sabrina, você tem mais alguma coisa para deixar aqui para gente? Algum fato que você queria deixar? Fica à vontade, a gente já está quase encerrando aí já. Bem, eu acho que a gente tem que pensar muito, quando a gente fala em saúde mental do colaborador, a gente também tem que falar na saúde mental, na saúde da empresa, né, na cultura da empresa. Se você tem se está percebendo que na sua empresa está tendo uma rotatividade muito grande de funcionários, se você está percebendo que está tendo problema muito grande de relacionamento interpessoal, você está perdendo ótimas pessoas, ótimos funcionários por questões que você não sabe o que está acontecendo, é hora de separar, avaliar. Não adianta você querer crescer se você não fizer uma coisa estruturada, né? Às vezes a gente quer crescer, quer ter lucro. Não digo que não seja importante ter lucro, não digo que não seja importante crescer, mas a gente tem que crescer com estrutura, com segurança, né? E aí você vai conseguir ter muito mais, como fala, ter mais frutos, melhores frutos no futuro, Exato, né? exato. É isso aí. Certo? Obrigada aí, Giovanni. Certinho, muito obrigado por estar disposta aí a fazer esse podcast. E, pessoal, siga a Sabrina nas redes sociais também, é Sabrina. Sabrina Galo, _psicóloga. Perfeito. Você posta bastante conteúdo lá ou... Ah, Não? eu não tenho tempo, vou contratar você pra ajudar lá, ó. Beleza, pode contratar, estou à disposição. Obrigada, Giovanni. Obrigado, viu, pela participação. Gente, muito obrigado por acompanhar e até um próximo episódio.